Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, Parte 1. A profissão de fé. Primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Número 142. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Número 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem a Deus que revela. Artigo 1. Eu creio. Número 144, item 1. A obediência da fé. Obedecer, ob audire, na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, pois é garantida por Deus a própria verdade. O modelo desta obediência, proposto pela Sagrada Escritura, é Abraão. A Virgem Maria é a sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes. Número 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Número 146. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. Número 147. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Maria, bem-aventurada a que acreditou. Número 148. A Virgem Maria realiza de maneira perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que, para Deus nada é impossível, e dando seu assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Número 149.
Durante a sua vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Item 2. Sei em quem acreditei. Crer somente em Deus. Número 150. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou, como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Número 151. Para o cristão, crer em Deus é, inseparavelmente, crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai foi quem o deu a conhecer. Este viu o Pai. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Número 152. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser sob influência do Espírito Santo. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é Deus a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Item 3. As características da fé. A fé é uma graça. Número 153. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e da crença da verdade. A fé é um ato humano. Número 154. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, entrar assim em comunhão íntima com Ele. Número 155.
Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actus intellectus assentientis veritate, divine ex imperio voluntatis a Deo mote per gratiam. Ou seja, crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência, número 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar nem nos enganar. Todavia, para que a essência da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivo de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. Número 157. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Número 158. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos de vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Número 159. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade, jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. A liberdade da fé. Número 160. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus. Com efeito,
Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai para si os homens. A necessidade da fé. Número 161. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio de seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate, o nobre combate, com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja. A fé, começo da vida eterna. Número 163. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Desde agora contemplamos as bênçãos da fé. Como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como num espelho, confusamente. A fé, luminosa em virtude daquele que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece, muitas vezes, estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Número 165. Devemos então nos voltarmos para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança, a Virgem Maria, que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo, e muitas outras testemunhas da fé. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. Artigo 2. Nós cremos. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé dos outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos nos impulsiona a falar a outros sobre a nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. E pela minha fé, contribuo para carregar a fé dos outros. Número 167. Eu creio. Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes.
Eu creio é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer eu creio, nós cremos. Item 1. Olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. É antes de tudo a Igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É, antes de tudo, a Igreja que em toda parte confessa o Senhor. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Ou seja, a voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no Te Deum. Com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. Por intermédio da Igreja, recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? E a resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. Número 169. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas, por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, ela é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a Igreja é também a educadora de nossa fé. Item 2. A linguagem da fé. Número 170. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia não temos acesso a estas realidades com auxílio das formas de fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Número 171. A Igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. Item 3. Uma única fé. Número 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de todos os homens têm de um só Deus e Pai. Santo Irineu de Lyon, testemunha desta fé, declara. Número 173. Com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Número 174. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Número 175. Esta fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus,
como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Resumindo, número 176. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade, a revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Número 177. Por conseguinte, crer tem dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Número 178. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem a necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Número 180. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. 181. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja procede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a Igreja por mãe. Número 182. Nós cremos em tudo que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. Número 183. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 184. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Credo. Símbolo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.